Olá, tudo bem? Paz do Senhor para os irmãos em Cristo. Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui está começando mais um vídeo e eu peço que antes de começar o conteúdo aqui do vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, curta o vídeo para que o YouTube possa entender que você quer continuar recebendo os vídeos. Isso também vai me ajudar bastante, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que você curta o conteúdo do vídeo. Se você não curtir ou tem algo a sugerir, coloque nos comentários que eu estarei te ouvindo. Desde já, eu espero que sua estadia aqui no vídeo seja boa. Curta o vídeo, fique até o final. Um abraço. Os apócrifos do Novo Testamento, também conhecidos como Evangelhos Apócrifos, são uma coletânea de textos, alguns dos quais anônimos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo, vetados no primeiro concílio de Nicéia, não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e que, por isso, não foram incluídos no cânone do Novo Testamento. Não existe um consenso entre todos os ramos da fé cristã sobre o que deveria ser considerado canônico e o que deveria ser apócrifo. O termo apócrifos vem do grego e significa justamente coisas escondidas. O termo é geralmente aplicado para designar livros que já foram considerados pela igreja como úteis, mas não divinamente inspirados. Assim sendo, referir-se a escritos gnósticos como apócrifos pode ser enganador, pois muitos deles não são assim classificados por fiéis mais ortodoxos do ponto de vista doutrinário. A partir do Concílio de Trento, a palavra apócrifo adquiriu conotação eminentemente negativa e se tornou sinônima de espúrio ou falso. Da mesma forma que o Antigo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram aceitos pela igreja logo de início, sem objeções. Os chamados homologomena, isso porque os pais da igreja foram unânimes a favor de sua canonicidade. Os homologomena aparecem em praticamente todas as principais tradições e cânones da igreja primitiva. Eles formam 20 dos 27 livros que entraram no cânon do Novo Testamento. Dos muitos evangelhos escritos na Antiguidade, apenas 4 foram aceitos como parte do Novo Testamento, ou seja, como canônicos, sendo eles Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e o Evangelho segundo João. O que define a autenticidade de um texto não é aonde ele foi encontrado nem a sua data, principalmente quando se fala em apócrifos. Como pode os textos apócrifos serem mais fiéis ou terem mais o mesmo nível de veracidade que os das Escrituras Sagradas? Praticamente impossível. Depois dos cânones sagrados já estarem fechados, como podemos atribuir esses textos a um desses cânones levando em consideração a data e a posteridade e o conteúdo dos mesmos? Tudo que os cristãos e as pessoas precisavam já estão nas Escrituras Sagradas. Tenho certeza que tudo o que aconteceu e até a canonização foi controlada e permitida por Deus. O que define a veracidade de um documento é o seu conteúdo. Vejamos alguns exemplos de algum desses. Evangelho de Pedro circulou provavelmente no século II, de autoria atribuída ao apóstolo Pedro. Conta uma versão diferente da ressurreição de Cristo, que teria sido conduzido ao céu por 2 anjos. Foi acusado de ser uma heresia denominada docetismo, segundo a qual Jesus era somente Espírito. Evangelho de Filipe circulou no século III, possui histórias que não estão nos demais evangelhos da Bíblia, como a de que Jesus mudava de aparência para conhecer aqueles quem se revelava, e além disso, sugere seu relacionamento com Maria Madalena. Possui conteúdo gnóstico e afirma que só mulheres virgens entrariam no paraíso, o que inviabilizaria as famílias. Evangelho de Maria Madalena. Nos poucos fragmentos que restaram, Cristo ressuscitado instrui seus discípulos a espalhar o gnosticismo e avisa que não deixou leis. Também afirma que Jesus transmitiu segredos a Madalena, porém o texto é gnóstico e foi condenado como heresia.
Evangelho de Tomé. Texto provavelmente do século I, possui 114 frases atribuídas a Jesus, em que ele afirma que a salvação vem do autoconhecimento e que a centelha divina, ou reino de Deus, está individualmente em cada um. E mais uma vez, é um conteúdo gnóstico. O que aconteceu com ele, vocês já sabem. Olhando na história e nas fontes, podemos ver que nem sequer foi a igreja protestante que proibiu esses documentos, mas sim a católica, sendo uma igreja antes do protestantismo. Ou seja, a ideia da igreja de proibir esses documentos já era uma coisa primitiva. Enfim, todos esses conteúdos que apresentei é apenas uma parte de toda a lista apócrifa. Se os conteúdos já apresentados contêm uma certa heresia, imaginemos o resto. Além da Bíblia Sagrada que temos hoje, nela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, temos também alguns documentos fora do cânon bíblico que podem não ser considerados inspirados, mas sim históricos. E ainda que tenhamos documentos extra-bíblicos, podemos ter certeza de que, provavelmente, Deus simplesmente não quis que esses documentos fossem incluídos. E posso provar essa certeza. É possível que Deus não pretendesse incluir na Bíblia todos os textos inspirados e com autoridade divina. Vou provar na Bíblia. Lucas refere-se a outros evangelhos escritos. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 1, na sua introdução. No Evangelho segundo São João, João afirma que houve muitas outras coisas que Jesus fez, que não foram registradas no seu Evangelho. A gente pode ver isso no capítulo 20, versículo 30, no capítulo 21 e no versículo 25. Assim, é possível que Deus tenha pretendido que figurassem no cânon das Escrituras apenas os livros inspirados que ele, com sua providência, preservou. Mas falando diretamente de alguns documentos considerados como históricos, mas não como canônicos, são eles as epístolas de Clemente, 1 Clemente e 2 Clemente, Pastor de Hermas, Didaquê, que é o ensino oral que os discípulos dos 12 apóstolos aprenderam e escreveram como doutrina de modo geral, como por exemplo Santa Ceia e o Batismo, a Epístola de Barnabé, Epístola de Policarpo, o famoso mártir da igreja primitiva, o Martírio de Policarpo, Epístola de Diogneto, Epístola de Inácio aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralianos, aos Romanos, aos Filadélfios, aos Herminiotas e a Policarpo. E finalmente temos uma suposta terceira epístola aos Coríntios. Eu inclusive possuo um livro muito bom da editora Príncipes, chamado Os Pais Apostólicos. É um livro bibliotecário que reúne algumas das epístolas que eu citei anteriormente, e é um livro praticamente histórico que relembra muito as falas dos primeiros pastores e sucessores dos 12 apóstolos. Enfim, eu não incluí um documento chamado O Apocalipse de Pedro, pois eu já li esse conteúdo e até em sala de aula, e juntamente com os alunos, eu pude perceber com eles que o conteúdo era herético, pois tem uma parte onde o tal Pedro diz que no inferno também estarão aqueles bebês que foram mortos no aborto. Mas espera aí, os bebês não são inocentes? Pois é, fica a reflexão. Trazendo a conclusão do vídeo, eu quero pontuar algo que eu posso aprender com isso tudo. Eu, como cristão convicto, pentecostal clássico e pregador do Evangelho, sinto a importância de se conhecer e estudar esses documentos, pois alguns, em sua maioria, podem nos ajudar a defender as verdadeiras doutrinas bíblicas e cristocêntricas e paulinas, e não se deixar levar por meros docetismos ou gnosticismos. Conhecer as principais heresias que envolvem o cânon bíblico é muito mais do que simplesmente dizer que sabe o que é heresiologia na teórica, mas sim na prática. Conheça o inimigo da sua alma, que é o diabo, suas ferramentas, seu reino e suas astúcias. Se você é cristão, pegue sua Bíblia, conheça ela e vá em frente, lutando contra as heresias do mal. Foi isso que a igreja de Atos nos ensinou. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que o bandeirante do cristianismo aos gentios, Paulo, nos ensinou.
e que possamos compreender cada vez mais o caminho da verdade. Nenhuma outra doutrina pode se igualar às doutrinas estabelecidas por Jesus e nos evangelhos canônicos. E eu encerro aqui. Curta, compartilhe e comente sua opinião. Eu gostaria de ouvir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.